Saudações, irmãos, amigos que nos acompanham pela live. Estamos aqui em mais essa EBD da Igreja Batista Bíblica de Cubati. E hoje vamos ter a participação do pastor Ricardo, da Congregação Batista Bíblica em São Vicente do Seridó. Vamos interagir entre a igreja e a congregação nesta manhã e convidando a você a estar conosco durante toda a programação. Amém? Vamos de antemão, vamos orar, vamos pedir a direção do nosso Deus nesse momento. Irmão Benedito, nos leva a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agora estamos a Deus agradecendo pela noite que o Senhor nos deu, agradecendo também agora por este dia, por este momento, e que tudo seja para honrar e glorificar a Ti, a Deus, conforme o Teu querer, e que o Senhor venha nos alegrar, e que nós também alegremos a Ti em primeiro lugar, e que tudo seja feito para honrar e glorificar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, estamos assim dando início, estamos esperando a conexão com o pastor Ricardo, né? Irmão Benedito, quando vamos iniciar e assim quando... É melhor eu vou tocando ali, deixa ele aparecer, fica mais fácil. Exato. Deixa ele aparecer ali. Pois bem, irmãos, estamos aí tentando a conexão com o pastor Ricardo, no momento ele está em João Pessoa, né? O pastor Ricardo é da Congregação Batista em São Vicente do Seridó. Estamos esperando a conexão com ele e estamos assim aguardando, né? Que o pastor hoje, nesta manhã, possa assim trazer uma explanação da palavra de Deus, trazer o recado de Deus para nós, tá bom? Então, vamos continuar louvando enquanto não conseguimos a conexão. Vamos louvar o hino bem de manhã, é um hino bem conhecido. Bem de manhã, nunca tá bem à noite também? Vamos. Você já tem a programação feita?
Depois de manhã, você já tinha feito a programação? Se você chegasse meia hora antes, fica mais fácil. Amém. Vamos rever aqui os irmãos que estão conosco, né? Samuel Andrade, Humberto Araújo, no estado de Goiás, meu irmão. Evilásio Rodrigues, Igreja Batista Castanhal. Leonora é a esposa do pastor Ricardo. Então ele está ao vivo, mas não está conseguindo a conexão. É só mais um momento, pastor Ricardo. Lembrando que... Fazendo. Então, pastor Ricardo, veja aí, Mariana está fazendo chamado. Estamos aí esperando que o pastor Ricardo solicite o chamado. Ele pode solicitar o chamado aí. Se ele estiver no celular, ele vai fazer o chamado. Mariana aceita aqui e ele divide a tela conosco. Então, tem sim. Estamos assim na expectativa, esperando aí o pastor Ricardo, né? A esposa Leonora já está conosco, ao vivo, né? Já está acompanhando a programação. Então vamos adiantando aí. Elizabeth do Uruguai está conosco também nessa manhã. Jair Franca, Valdenir Andrade. Vamos continuar assim, vamos louvar. Deixar que o irmão Benedito cite os louvores aí. 373.
maravilhoso, né? Que nós cantamos com certeza a quarta estrofe que nos diz: e quando a luta aqui findar, glória a meu Jesus, no céu de luz eu vou cantar, glória a meu Jesus. Esta é a nossa certeza e a nossa alegria, é de um dia estarmos com Cristo, lá, pessoalmente, diretamente com Ele. Foi bem, vamos continuar louvando. Mas Quando não conseguimos aí a conexão, né? O pastor Ricardo ficou de entrar. Creio que não esteja conseguindo aí a conexão. 375 do livro Feliz, né? Segurança, né? Se eu não me engano. Estamos esperando aí a conexão com o pastor Ricardo. Né? E eu creio que ele não está conseguindo a conexão. Vamos louvar mais um hino, vamos esperar mais um pouquinho. Caso não conseguir, vamos ver. Pois bem, irmãos, não estamos conseguindo a conexão com... Pode falar, Maria. Eu acho que a atualização do celular dela não é a atualização que tem a chamada de vídeo. Por isso que não está aparecendo a figurinha lá não. Exato. Pois bem, então não estamos conseguindo a conexão. Então vamos continuar, vamos louvar mais um hino, logo em seguida vamos trazer a mensagem desta manhã em Romanos capítulo 15. 377. 377. Não sei porquê. Paulo diz lá, em 2 Timóteo 12, mas eu sei que tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nós também podemos cantar com toda certeza que nós sabemos em quem temos crido. E que este, o Jesus, é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final.
meditar um pouco na palavra de Deus, né? Se o pastor Ricardo conseguir entrar mais à frente, a gente dá uma oportunidade para ele fazer uma saudação, né? E se apresentar para que os demais irmãos e amigos que nos acompanham conheçam também o pastor Ricardo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas capítulo 6, verso 2. Vamos ler Gálatas capítulo 6, verso 2. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Aqui nos mostra, nos apresenta a necessidade e o dever de todo crente, né? O dever de todos nós, quando precisamos de fato aprender, e não só aprender, como também a executar o que nos manda a palavra de Deus. Então aqui nos mostra, em Gálatas capítulo 6, verso 2, diz assim a santa palavra de Deus: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos, te pedimos, ó Pai, tua proteção. Peço, ó Pai, que o Senhor possa, nesse momento, falar aos nossos corações através da tua palavra lida. Explanar o texto de acordo com o que está escrito. Possamos compreender a necessidade. Que a maior carga, também, ó Deus, foi o Senhor que levou na cruz do Calvário. Que nós, com pequenas cargas uns dos outros, possamos também suportar e levar aquela carga que o Senhor nos pede, levemos, ó Deus, uns dos outros. Possamos compreender as fraquezas e também, ó Pai, temos equilíbrio no falar, no proceder, no caminhar. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amados irmãos, aqui podemos ver essa passagem, ela é direcionada não a descrente, ela é direcionada a crente. Acredito que agora o pastor Ricardo deve dar isso. Enquanto ele entra, vamos explanar mais um pouco esse versículo. Levar as cargas dos outros. Quando o texto nos mostra aqui levar a carga um dos outros, é importante compreender, entender que há crentes fortes e há crentes fracos. Quando você pega uma lavoura sempre tem também aquela lavoura com boa semente, a semente mais inferior, tem aquela árvore que está muito fruto, tem aquela que está pouco. E a palavra do semeador a gente vê, tem claro na palavra de Deus, quando a palavra do semeador e também ele dá por 30, 60, 90, e por aí vai. Então, precisamos entender, compreender que cada ser humano, cada um de nós, temos pontos positivos e negativos. Temos momentos de fraquezas e temos momentos de que estamos lá em cima. A nossa vida, podemos dizer, ela fica oscilando entre altos e baixos. Né? Quem já viu esse cenário da pandemia, podemos ver também os gráficos, né? Aqueles gráficos de repente está lá em cima, depois está lá embaixo, sobe, desce, depois ele fica numa linha reta, daqui a pouco sobe de novo, depois desce. E assim fica no alto e baixo, sem conseguir essa linha reta e não oscilando, subindo e descendo. Quando Cristo voltar. Enquanto Cristo não volta, enquanto Ele nos arrebata daqui, nos tira daqui, temos altos e baixos. Né? E temos que conviver e viver a igreja do século XXI entre esses altos e baixos. E quando você olha a igreja do século XXI, a igreja do século XXI, quando eu falo no seu sentido geral, né? Não é especificamente Igreja Batista Bíblica Cubati, mas a igreja no seu sentido geral, né? Precisamos entender e compreender que a igreja do século XXI ela tem características parecidas com a igreja lá do século.
da igreja do século XXI é mais parecida com a igreja da Laodiceia. E essas pandemias e tudo que está acontecendo, eu canso de dizer e volto a repetir, creio que seja também Deus repreendendo o seu povo. Até que ponto, né? Até que ponto o povo de Deus vai se despertar. Né? Então, será que vai ter que apertar mais um pouco para o povo despertar? Será que Deus já viu que é suficiente e vai dar uma aliviada? Né? Deus é quem sabe. Mas uma coisa eu digo, é que a igreja do século XXI deixa muito a desejar no seu sentido geral. Mas sabemos que tem sempre os fiéis, tem aqueles mais fortes, como diz em Romanos capítulo 15, verso 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada a seu próximo, que é bom para a edificação. Então, quando uma contenda, o que devia comer, o que não devia comer, se você for ver isso no capítulo 4, vai ver que a questão do comidas, né, que são para eles consideradas imundas, né? E Jesus mostra um novo perfil da alimentação, na lei do Velho Testamento, havia animais que você não podia comer, né? Então, Paulo, como era judeu, conhecia tanto o Velho como conhecia a Nova Aliança. Paulo conhecia o momento onde os judeus estavam presos, até aqueles judeus convertidos, até os romanos convertidos também, e eles ficavam se prendendo ao passado, se prendendo à lei. Né? Então, quando você vê aqui no verso 15, mas nós que somos fortes, esse forte aqui não quer dizer que seja forte fisicamente. Sempre vai ter os doutores, sempre vai ter aqueles, os mais conhecedores da palavra do que outros. Nem sempre todo pastor conhece tudo. Não é porque é pastor vai conhecer tudo. Tem pastores, tem ministros, tem evangelistas, que muitas vezes sabem mais do que o outro. Mas aqueles que de fato são mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. E não agradar nós mesmos. Então, quando é que a gente vê que a pessoa é forte? Quando ele suporta as fraquezas do outro. E quando é que você vê que você é fraco? Quando não suporta. Quando não há um equilíbrio. Não há uma forma de equilíbrio. Então, quando não há uma forma de equilíbrio, então, automaticamente, aqui ele mostra-se fraco. Então, você é forte ou é fraco? O que diz não é o grau de conhecimento que você tem. O que diz é a atitude. É a forma de agir. É a forma de falar. É a forma de se comunicar e andar e proceder. Então, isso diz se é fraco ou forte. O conhecimento em si só, por conhecimento teológico, conhecimento de os judeus, era conhecedor da palavra, mas não viviam. E Jesus chamou de sepulcro caiado. Então, não é porque conhece, se de fato pratica. Muitas vezes precisamos do simples, mas da prática. Dá um exemplo aqui, Jesus podia dar início à igreja com doutores, e intelectuais e pessoas de alto grau de conhecimento teológico, mas pegou um analfabeto. Pegou Pedro, que não tinha nem leitura. Pedro era analfabeto. E Jesus, assim, permitiu que ele fosse o pastor da igreja. Apacenta a minha ovelha. E Pedro cumpriu aquilo. Só que teve um momento de fraqueza de Pedro. Ele negou Jesus. Mesmo ele recebendo todas as incumbências, toda a ordem de Cristo, mas ele só despertou do sono mesmo quando Jesus disse: "Ali que o galo canta, me negarás." E de fato aconteceu. Porque Jesus já sabia o que estava no coração de Pedro, mas no interior de Pedro é mais forte do que o que está na capa, fora, na fraqueza. Então muitas vezes você olha para a fraqueza, mas não olha para o interior. Você olha para a fraqueza, mas não olha para o todo. Então Jesus olhou para o todo.
viu que de fato Pedro era capaz sim de pastorear a igreja. É tanto que ele chora amargamente e em Atos capítulo 2 você vê lá Pedro ganhando milhares de almas com a sua pregação, né? Então podemos entender que muitas vezes o fraco demonstra ser forte e o forte demonstra ser fraco. Uns se acham fortes, mas são fracos. E muitos que são fracos são fortes. Então precisamos entender o que a palavra de Deus nos quer dizer. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 5, verso 4. Então, porque tudo que tanto foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando eu vejo, sinceramente, a igreja do século XXI, na forma que ela está hoje, eu fico me perguntando quanto tempo falta para que isso voltar. Não tem tempo para não. Será se Deus vai permitir um vendaval maior do que já está para poder o povo se despertar, se acordar? E o povo não se desperta, o povo fica com sono, sonolência. Proceder, isso mostra falar, isso mostra em tudo. Então, irmãos, precisamos vigiar em tudo, porque o que sai da minha boca, a minha forma de falar, o que sai, o que você faz, reflete em outros. E quando nós não fazemos uma vigilância constante em tudo que fazemos e agimos, simplesmente ignoramos o que Cristo nos ordenou, né? Aqui em Gálatas, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E aqui no verso 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que ele não sejais também tentado. Então, é um bom passo. Ok. Pastor Ricardo, teu trabalho já chegou. Problema sério aqui, viu, pastor, de tecnologia. Tudo bom. Bom dia, tudo bom? Você está ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem aí, pastor? Não estou ouvindo, não. É, muito bem aparecido. Oi. Opa, tudo bem, irmão? Ela tá aqui. Foi difícil, não foi? Irmão Benedito, irmã Ione, tudo bem? Irmã Ione, som tá baixo, né? Tá me ouvindo bem, pastor? Sim, estamos Som ouvindo tá bem. baixo? Tá ótimo. Irmão Benedito, Sim, amém. como vai? Tô bem, graças a Deus. Tudo bom. E Mateus tá aí, Mateus e Mariana ajudou muito aqui a gente, viu? Foi, isso mesmo. Tá saindo. Fiquei na dúvida se o senhor ia conseguir ou não. Eu já dei andamento aqui numa Certo. reflexão, né? Mas vou deixar o senhor à vontade para trazer o tema que Deus tocou no seu coração. Então, na verdade, eu deixei o senhor à vontade durante a semana para que o senhor pudesse trazer o recado de Deus para nós. Mas, de antemão, creio que Deus permitiu que possamos, assim, a leitura bíblica, os louvores que já foram entoados, né? Eu creio que já teve proveito para mim, para os demais irmãos e aqueles que nos acompanham também pela live. Certo. Deixa eu dar um bom dia. Não, tudo bem. A gente tava acompanhando, é porque tava dando problema na liberação aqui da câmera, sabe? Mas graças a Deus resolveu. Amém. Deixa eu dar um bom Pode dia. dar, pastor. Me fala, se apresenta aí para o público, para aqueles que ainda não lhe conhecem,
Em seguida, o senhor tem a oportunidade de trazer a mensagem. Pastor, queria só dar um bom dia. Bom dia, Ione. 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 Tudo bem? E irmã Ana também está lá. Irmã Ana tá aí? Aí. Ah, que bom rever os irmãos. Que bom. Tá bem? Matheus, né? Cadê Matheus? Tá aí? Matheus, tá aí. Tá do lado. Tá. Oi, Ah, rapaz, Matheus. tá aí, rapaz. Tudo bom, Matheus? Ah, bom, graças a Deus. Mas... Obrigado aí Finalmente, Mariana. pela ajuda. Pastor, não sei se chegou o meu tempo, viu? Oi? Já chegou o meu tempo aí? Não, não sei. Não, fica à vontade, pastor. O senhor pode trazer aí, o senhor pode trazer a mensagem, tá bom? Eu posso, mais à frente, fazer um complemento naquilo que eu estava falando, mas o texto que eu estou pegando é Romanos, né? Capítulo 15. Vamos, Gálatas. Gálatas 3? Romanos capítulo 2? Isso, mas primeiro, Romanos capítulo 15, verso 1, né, ao 4, e Gálatas capítulo 3, verso 2. Versículo chave, não foi? Gálatas 6, 2, né? Isso, o versículo chave, Gálatas 6, 2. Levar as cartas dos outros. E aqui, em sequência, Romanos 15 também fala, onde Paulo suportar cada um dos outros também. Paulo falar os romanos, Paulo falar os gálatas, e daí mostrando. Paulo falando, né? Tudo falando para a igreja. Aqui. Como é uma escola bíblica dominical, eu tenho direito de falar. Vamos falar das cartas dos outros? Eu fiz da palavra de Deus, levar as cargas dos outros. Em que sentido? Como ansiedade, criança, na hora que ele está precisando, encaminhar com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, né? E levar as cargas dos outros. Porque assim, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Então nós temos que levar as cargas dos outros e também falar, demonstrar para os outros quem é Jesus e como nós devemos ser. Senão não adianta nada. Tudo. Então, com estudo, eu estou falando dessa palavra. Correto. O pensamento é na totalidade, né? O tema é esse. Mas vou deixar à vontade, pastor. Começamos esse tema, não sabemos o que o senhor vai pregar, não sei o que é que Deus tem a falar com o pastor, mas fique à vontade, viu? Certo. Bem, irmãos, dá graças a Deus por essa oportunidade, né? E também relembrar a nossa amizade e lembrar, irmãos, que devido a esse problema que nós estamos passando, a gente precisa, então, aprender, nós devemos aprender principalmente nesses momentos que a gente passa, né? Momentos difíceis. E gostaria, então, de trazer alguns ensinamentos hoje para todos nós. O que podemos aprender com essa pandemia, né? Já que nós estamos em casa, sem poder fazer muitas coisas, sem poder sair, sem poder... Então, o que é que a gente pode aprender sobre essa pandemia, né? E eu queria que nós pudéssemos abrir em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 14. Ok. E vai dizer: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, né? Então, o primeiro ponto aqui eu gostaria que pudéssemos aprender sobre o que podemos aprender com essa pandemia é que nós somos frágeis, né? A fragilidade do nosso ser. Então, precisamos, irmãos, nesse momento, reconhecer essa fragilidade, né? E a nossa dependência completa de Deus. Então, diante dessa calamidade, a gente precisa continuar depositando nossa fé unicamente nele. Eu sei que depender não é fácil, né? Nós, por sermos pecadores, nós somos muito, entre parênteses, nós somos muito atrevidos, né? E depender é difícil.
mas é necessário, né? Lembrar que, por exemplo, o Salmo 23, né, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele já estava com quase 70 anos de idade. Então, para aquele guerreiro, aquele general, ele passou muito tempo, teve que aprender muito com o Senhor para poder dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, essa dependência, ela deve ser uma realidade já vista em nossas vidas, principalmente nesse tempo de agora, porque nós sabemos que, infelizmente, muitos já morreram, tem muitos nos hospitais, e são muitos, né? A situação está difícil. E qual o remédio? Ainda estão discutindo qual seria o melhor remédio, não tem um remédio certo ainda, né, eficaz para acabar com isso. Então, é reconhecer que somos frágeis, irmãos. A primeira coisa que devemos fazer que nós somos frágeis e precisamos do Senhor nesse momento. Não adianta a gente querer espernear, né, como diz, e querer resolver, porque são essas coisas que estão acontecendo são coisas que estão muito além do nossa própria capacidade, né, de resolver. Então, o primeiro ensinamento, irmãos, é pensar que somos frágeis, nossa fragilidade diante da situação que a gente está passando, né? E vamos ver, então, no Salmo 90. Vamos abrir aí no Salmo 90, no versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Que diz, Salmo 90, 10 diz: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se cortam e vamos voando, né? O salmista aqui, no caso Moisés, escreveu esse salmo, ele sabia da necessidade de ter uma dependência de Deus. Também reconhecia que sem Deus, eles jamais chegariam à Terra Prometida, né? Jamais passariam até pelas provas que passaram, né? E por isso, nesse Salmo 90, o versículo 12, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? É exatamente por causa da brevidade dessa vida, da nossa vida, da fragilidade dela, que a gente tem que pedir a Deus sabedoria para saber viver nesse tempo, né? E isso aí em todos os tempos, na realidade, né? Porque nós somos frágeis. Ainda no Salmo 102, o Salmo 102, o versículo 14 a 16. Salmo 102, versos 14 a 16. Diz, porque Salmo 102, 14 a 16. Desculpe, Salmo 103. Desculpe, Salmo 103, 14 a 16 diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido. Essa fragilidade que nós temos é vivenciada em todos os dias, irmãos, em nossas vidas. Então precisamos reconhecer, irmãos, que estamos na mão de Deus, na mão do nosso Salvador Jesus Cristo, e com isso descansar nele. Porque, como vimos, nós somos frágeis, somos comparados a uma erva do campo, né, que dá o vento leva, seca-se a erva, como Pedro fala, né, e a vida termina. Então, lembrando que, mais uma vez, que somos frágeis, precisamos cuidar de nossa estrutura, né, precisamos lembrar que temos um Deus que nos sustenta. E muito cuidado com essa pandemia, né, que já chegou a mais de 30 mil mortos, e tem muitos ainda. Então, infelizmente, vamos rogar a Deus por isso, né? E lembrar, então, do exemplo do Senhor Jesus Cristo. O que é que devemos fazer, então, para caminhar nesse mundo, sendo pessoas tão frágeis como somos? Abra aí em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, os versos 29 a 30. João, capítulo 8, versículos 29 e 30. Que diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Então, por sermos frágeis, irmãos, então precisamos da companhia de Deus sempre.
E aqui o Senhor Jesus dá um exemplo claro, né? O Pai não me tem deixado só porque eu faço o que lhe agrada. Então, quando andamos nos caminhos do Senhor, apesar das situações e apesar da gente querer fazer até coisas que não se devem, lembrar sempre que pela companhia de Deus, a gente tem sempre o agrado do Pai, né? E no versículo 30 diz, dizendo estas coisas, muitos creram nele. Então, nota que o testemunho de submissão, nesse ponto aqui do Senhor Jesus com relação a Deus, deu um bom testemunho a tal ponto das pessoas realmente crerem nele, né? De as pessoas crerem na sua palavra, na pessoa dele. E é um fato claro, irmãos, que um dos pontos principais do nosso caminhar cristão é a questão da obediência, da submissão à autoridade de Deus, né? Então, a gente sabe que muitos querem Jesus como Salvador, mas poucos querem Jesus como Senhor. Então, aqui, quando o Senhor Jesus fala que o Pai se agrada dele porque ele faz a vontade dele, e muitos creram nele, então as pessoas também têm que ver submissão nossa para com Deus, né? Então, lembrar, irmãos, que a fragilidade humana é um fato incontestável, né? E o que devemos fazer, então? Devemos confiar no Senhor e andar nos seus caminhos, andar nos seus passos, para que a gente possa, então, passar por isso, né? Felizmente, Deus tem planos que a gente não vai conseguir ainda, né, aqui nessa vida, contemplar, né? Porque tem pessoas de 103 anos saindo do hospital e tem pessoas de 40 anos morrendo. Então, a soberania de Deus é um fato tão claro que a gente deve, então, não querer contestar, mas querer aceitar como verdade, porque é dele, né? Então, o primeiro ponto, irmãos, é a fragilidade humana. O segundo ponto, irmãos, é a falibilidade dos planos humanos. As falhas dos planos humanos. Voltando lá para Tiago, mais uma vez, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Os versos agora de 13 e 14, né? Tiago 4, 13 e 14. Voltando lá para o nosso texto. E diz: Ei agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Versículo 14 diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Vamos ficar aqui nessa parte, né? Então lembrar, irmãos, aqui que nós traçamos planos, mas Deus tem que estar sendo aquele que está supervisionando, está nos fazendo encaminhar nesses planos. Então, por sermos frágeis, também temos pensamentos e atitudes frágeis também. Enquanto a gente contempla apenas o que nós vamos começar a fazer, Deus contempla tanto o meio quanto o fim desses projetos que a gente tem. Então, quando fala aqui, vamos a tal cidade, vamos contratar e ganhar, Tiago vai dizer, olha, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Interessante que ele diz aqui, hoje ou amanhã, versículo 13, né? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. Um ano. Ele já até diz o tempo que vai passar, como se pudesse saber o que é um ano, né? E Tiago diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã, estou planejando para um ano. Amanhã é outro dia. Então, nota, a gente lembra de Mateus capítulo 6, né? Basta a cada dia o seu mal. Então, aqui, irmãos, mais uma vez, os nossos planos são planos que devem ser direcionados por Deus. Porque os nossos planos podem falhar. E falando em planos, irmãos, vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Que vai dizer, Provérbios 16. Versículos de 1 a 3. Provérbios 16, os versos de 1 a 3 que diz: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor. Para nós, irmãos, os nossos planos são perfeitos. Mas o Senhor, como é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele vai sondar o nosso coração e a intenção desses planos. Nota o versículo 9 de Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, por saber, irmãos, que nós temos planos, e planejar não é pecado, ter planos nessa vida não é pecado. O problema do crente fazer as coisas sem planejar, com planos, e ser pecaminoso, é porque ele está querendo fazer na força dele e não de Deus. Então, precisamos
também do Senhor, tanto na nossa fragilidade quanto na nossa capacidade de promover plano, de querer fazer plano, né? Lembre, irmãos, que esse ano era um ano de grandes produções, de muitos empregos, né? De fartura no campo, né? Nas cidades, importações e exportações. Era um ano que deveria ser o ano-chave, segundo os parlamentares, né? Segundo o governo. Mas o que nós estamos vendo, irmãos? Estamos vendo um retrocesso grande, muito grande, nesses planos que estariam sendo bons se fossem planejados com Deus, né? Então, irmãos, como crentes, irmãos, precisamos então estar confiando no Senhor os nossos próprios planos. E nós não somos parlamentares, né? Nós não somos dos colarinhos brancos, né? Mas você pode ter planejado aquela viagem, viu, irmão Benedito? Vai para São Paulo, né? Conhecer a família, reconhecer os irmãos, aliás, né? E a igreja onde passou e tal, e a gente queria fazer aquele check-up médico. Eita, para fazer aqueles exames com a irmã de ônibus, vou lá no postinho, tirar sangue, né? E fazer como é que tá a minha glicose, né? Meu colesterol e tal. Mas não deu, irmão. A reforma da casa, né? Rapaz, vai ser agora em janeiro, que eu tô de férias, né? E agora vai, e agora, né? Antes de chegar a chuva e tal, aquele negócio todo, e visitar os parentes, né? Em outros estados. E vim aqui em João Pessoa tomar um banho na praia, né? Aqui um banho de mar e tal, passar aqui o dia. Não deu. Não deu. E por quê? Deus tem seus propósitos muito maiores do que os nossos. Então, quando pensarmos em planos, vamos incluir o Senhor, né? Lembra que o rei Salomão, ao escrever Eclesiastes, ele diz que sem Deus nos planos, ou comigo, tudo é correr atrás do vento, né? Vento. É perdido. E é importante, irmãos, essa questão, a gente quando fala em planos, eu tenho uma grande ideia, né? Essa ideia é minha? Não, essa ideia você tem que compartilhar. E essa pessoa que você tem que compartilhar, primeiramente, é com Deus, né? Senhor, eu quero reformar minha casa, né? Então eu vou mudar isso, mudar aquilo, né? E vou comprar um carro, vou mudar o carro, vender o carro. Então, isso são planos que a gente pode fazer, não é pecado em si isso. Mas a questão é que nós dizemos, Senhor, me ajuda a fazer esse plano. Porque eu sei que daqui para amanhã muita coisa pode mudar. E lembra lá em Tiago, né? Amanhã vamos negociar. Aí Tiago a palavra de Deus vai dizer, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Porque amanhã já é outro dia. Então, qual o segredo aqui, irmãos, de a gente ter um plano agradável ao Senhor? Vamos lá para o Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. Os últimos dois versículos do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, irmãos, aqui então, Davi, ele diz, olha, Senhor, eu não quero que o Senhor sonde os meus planos, mas eu quero que o Senhor sonde a origem desses meus planos, que começa no coração. Sonda-me e prova-me, conhece os meus pensamentos. Né? Sonda-me e conhece o meu coração. Então, irmãos, nessa pandemia, vamos lembrar que somos pessoas frágeis. Nossos planos, eles estão limitados a pessoas falíveis. E até aqueles planos, lembra em janeiro, geralmente, né, em final de ano, no culto de fim de ano, costumamos lembrar de vamos fazer a nossa leitura bíblica anual. Uma coisa que deveria ser tão simples que a gente não deveria nem avisar. Porque é uma coisa tão natural. Mas chega o mês de abril, março e abril, o negócio já começa a desandar e perdemos o ritmo, né? Então voltemos a continuar a nossa leitura bíblica, mas é um plano que a gente faz. E conhecendo, irmãos, então, que tanto nós somos frágeis como nossos planos podem falhar quando não colocamos nas mãos de Deus, precisamos confiar nele. Então, fragilidade do nosso corpo e as falhas dos nossos planos por não colocar Deus neles. Né? Mas o terceiro ponto é a importância dos relacionamentos. A importância dos relacionamentos. E aí, irmãos, entramos num ponto-chave. Né? Hoje, irmãos, podemos perceber claramente que devido a essa pandemia, devido a ficar restrito em casa,
não poder estar saindo muito, nós precisamos atentar para o fato de que as pessoas com quem nós convivemos têm um valor importante para nós. É por estar mais em casa que nós vamos observar mais a importância das pessoas. Por outro lado, também vamos entender que como estamos mais próximos um do outro, vamos observar nossas falhas. Né? Vamos observar mais como nós somos falhos em certas áreas, né? Porque estávamos naquele corre-corre grande. De repente nós freamos, né? E não é frear pouco, é frear geral, parar mesmo. E aí nós vamos estar em casa, agora, lado a lado, tomando café juntos, almoçando juntos, né? Preparando o almoço juntos, vamos jantar juntos, vamos dormir na mesma hora. Coisas que a gente talvez não tivesse, como se tivesse tudo normal, né? Então, irmãos, apesar desse vírus ou essa situação ter nos limitado, essa situação nos abriu portas para nós reavaliarmos e avaliarmos nossos relacionamentos. E começa com a família, onde nós estamos mais, né? Então, como anda o nosso relacionamento com nossas esposas, os nossos filhos, né? O nosso relacionamento pai e filho, né? E apesar de nós estarmos agora mais abertos, é uma grande bênção, irmãos. E a bênção por quê? Porque agora a gente pode reparar certas coisas que estavam quebradas, consertar alguma coisa que estava rachado, né? Que precisava colocar uma colinha. E aí nós estamos em casa agora, precisamos mais compartilhar mais da vida no lar. E aí fazer um planejamento, um balanço geral, né? De como é que está a vida em casa. Talvez você esteja pensando que aquele assunto, depois a gente fala, depois. Não, agora é o tempo de falar daquele assunto que faltou dizer naquele dia, né? Talvez seja um pedido de desculpas, né? Talvez seja um incentivo, né? Devido aos filhos estar na faculdade, nas escolas, né? Nossa esposa, a gente também sai para trabalhar, a gente se dispersa muito durante o dia. Mas agora não tem mais desculpa, agora é hora da gente sentar e conversar. Isso em família. Igreja. Eu sei que a gente não pode estar indo na igreja, não pode estar fazendo culto ainda como estávamos fazendo. Mas você pode ter notado, irmãos, que nesse tempo, muitas igrejas estão fazendo as lives, né, de orientação e de pregações sobre o Apocalipse. Por que isso? Porque muitos pensam que já estamos na tribulação. Muitos acham que isso é o juízo de Deus. E nós, pelo que cremos, irmãos, a gente precisa atentar e dizer, irmão, tranquilize-se, que ainda falta acontecer outras coisas para que seja o arrebatamento. Isso não é tribulação, é explicar na Bíblia por que isso. Existem muitos irmãos que estão aí com certas preocupações e dúvidas. Então, nesse tempo, irmão, vamos preparar lives que você acha que, devido a tantas perguntas, é bom você fazer um estudo sobre isso. Né? E aí atentar para o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Um conselho interessante seria, irmãos, essa semana vamos estudar o livro tal, e no domingo, na escola bíblica, vamos estudar sobre esse livro, e vai ter perguntas e respostas. Aí o pastor diz, vamos estudar o livro tal, né? O livro pequeno de Judas, por exemplo, né? Ou 1 João, sei lá, e vamos perguntar, e vai interagindo isso, os irmãos vão começar a perceber que a Bíblia é clara com relação a muitos assuntos que a gente tem dúvida. E aí seria tipo uma gincana, né? Então, irmãos, tem a família, tem a igreja, tem os nossos demais familiares, né? Pessoas que até descrentes, que estão pensando que o mundo vai se acabar. E a gente agora, conhecedor da palavra de Deus, né? Do Senhor Jesus Cristo, a gente tem um momento da gente evangelizar eles. E isso parece fácil, né? Mas não é. Não é porque somos também, devido à nossa fragilidade, nós somos acostumados a jogar muita teologia e essas pessoas, no caso dos descrentes, eles querem ouvir isso, eles devem ouvir isso. Mas é primeiramente tranquilizar o coração deles para que eles nos ouçam. E aí é um tempo importante. Mas também, irmão, se temos a importância de reavaliarmos nossas relações nos lares, com os irmãos na igreja, os familiares, com os vizinhos, né? Aquele vizinho que você só vê sair no carro de manhã, né? Você pode mandar um alô para ele, um recado, agora fiz uma live, escuta isso aí e tal. Temos nosso relacionamento com o próprio Deus, irmãos.
E aí, irmãos, é a gente reavaliar o nosso ministério na igreja, os nossos planos que nós tínhamos para com a igreja, nós derramamos no nosso coração para com ele, saber que nós estamos decepcionados, Senhor. Porque eu tinha tanta coisa para fazer e agora eu tenho que esperar. E conversar com Deus, irmãos. Deus quer nos escutar. E lembrar que Ele quer nos dizer claramente que Ele está no controle. Quem precisa se confortar e se aquietar somos nós e não Ele. Ele está tranquilo, porque Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Então vamos pensar aqui em relacionamentos, vamos pensar em dois tipos de amizades na Bíblia, certo? 2 tipos de amizades que a Bíblia nos relata claramente. A primeira amizade é sobre o rei Davi e Jonatas. Os irmãos lembram de quem foi Jonas, né? Irmão Benedito, quem foi Jonas, irmão Benedito? Jonatas. Não lembra? Foi o companheiro de Davi, né? Ele Jonatas. Do lado de Davi, pronto para ajudar Davi. Aonde Davi estava, ali do lado e não se separaram, não. Exatamente. Pois é. Jonatas foi o filho do rei Saul, né? Então, lá em 1 Samuel, capítulo 18, a gente vai ver que vai começar um relacionamento de Davi com Jonatas. Né? E nota que em 1 Samuel, capítulo 17, Davi ganha a luta com Golias. Né? E lembrando 1 Samuel 17, em 1 Samuel 18, quando então Davi traz até a cabeça, né, de Golias, cria-se então uma amizade ali com o filho do rei Saul, chamado Jonatas. Então, em tratando-se de relacionamento, irmãos, deveríamos, se você tem alguma pessoa, principalmente em casa, que tem esse tipo de relacionamento, qual era o tipo de relacionamento de Davi com Jonatas? Era um relacionamento sadio, de respeito, de maturidade, de maturidade em palavras. Diga, irmão Benedito. O versículo 3, né? Se Jonatas fosse filho de Saul, mas Jonatas falou no versículo 3, capítulo 18, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Sim, verdade. Então foi um relacionamento que exigia, que daria muitos frutos, né? Porque mesmo Jonatas sendo filho do rei Saul, que queria matar Davi, né? Saul que chegou a um ponto que ficou com inveja de Davi, e o seu filho Jonatas escutava as conversas do pai, né? E Jonatas dizia a Davi, cuidado que o papai quer pegar tu. Papai, se Davi e Jonatas fossem nordestinos, ele dizia, papai quer te pegar, né? Papai quer te pegar. E Davi, então, teve que fugir várias vezes, né? Pelo menos 2 vezes a Bíblia relata que Davi teve que fugir de Saul. Mas aqui, nota, irmãos, que esse é um tipo de amizade que nos encoraja. É um tipo de amizade que nos dá alegria, amizade que nos dá confiança. Né? Até ao ponto de que lá em 1 Samuel, capítulo 1, quando Saul e os seus filhos vão para a guerra, né, no Monte Gilboa, contra os filisteus, é morto Saul e os seus 3 filhos, né? E aí Davi, então, ele cita o canto do arco, né? Era o canto dos guerreiros. E ele diz, então, ele exalta Saul e Jonatas pela sua consideração que ele tinha com eles. Nós, irmãos, como pessoas que se relacionam, precisamos cultivar relacionamentos desse tipo. Relacionamentos que têm harmonia, que apesar das diferenças, no caso da Saul, no caso de Jonatas, era filho do pior inimigo que Davi podia ter, mas eles tinham respeito um para com o outro. Eles não tinham esse negócio, meu pai é o rei, você tem que submeter. Não, eles eram sinceros. Até o ponto, lembra que quando Jonatas morre, antes de Jonatas morrer, é claro, Jonatas tem um filho chamado Mefibosete. E esse filho é aleijado, né? Numa das batalhas, esse filho era novinho, tem um acidente e ele fica aleijado das 2 pernas. E Davi, depois que é rei em Israel, Davi descobre que Mefibosete, o filho de Jonatas, é vivo. O que é que ele faz? Ele manda chamar Mefibosete para o reino, né? E Mefibosete, um aleijado, até ele fala, né? Eu sou um cão, né?
Davi, você vai comer comigo à mesa, porque você é filho do meu amigo Jonatas. Palácio, né? Almoçando no palácio. E devolve as terras que tinham sido tomadas, né? De Saul. Ele devolve para Mefibosete. E são amizades, irmãos, que devemos cultivar. Nenhuma amizade é perfeita, mas devemos entender que devemos cultivar amizades. E essa amizade é um exemplo para nós, irmãos, de amizade sincera, de respeito, de consideração, de influência. Você tem alguma amizade que já te influenciou? Essa é uma amizade que deve nos influenciar. Amizade daquela pessoa que eu posso contar com ela a qualquer hora, em qualquer momento. Agora vamos pensar em outra amizade. Tem amizade boa que é essa, né? Mas vamos pensar em outra amizade, irmãos. A amizade de Jó com seus amigos. Né? Lá no livro de Jó, né? Fala, né? Então, como foi a amizade de Jó com seus amigos? Até eles chegarem, depois que Jó começou a sofrer, né, grandemente, eles começaram então a julgar Jó, porque Jó estava em pecado. O problema de Jó não era, a situação de Jó era pecado. Jó tem que se arrepender. Jó. Então, essas são amizades que infelizmente podemos ter também. Se a amizade tipo Jonatas e Davi eram amizades de pessoas próximas, de respeitosas, de edificantes, irmão Benedito, significa o que esse sinal aí? Quando o irmão fala assim, é o quê? É que Davi, ele amava. Davi amava. Tá certo. É porque eu não fiz curso de Libras, não, irmão. Então, no capítulo 16, né? Ele fala, Jó acusa a seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Okay. Onde Davi agarrava Jonatas, né? Um e ao outro, onde Jó se expandia. Pois é, exatamente, o inverso, né? Enquanto o Jonas dizia, papai vai te pegar, né? E os amigos de Jó diziam, você é ruim, né? Verdade, irmãos. Muito bem lembrado, né? E aí, irmãos, essas amizades são amizades consideradas bênçãos. Irmãos. Porque, apesar de podermos ter amigos, tipo amigo de Jó, são amigos pessoas que podem ver defeitos em mim e em você que a gente não enxerga. Não era que Jó estava em pecado. Mas são pessoas que podem enxergar em mim e você defeitos. E aí você vai dizer, rapaz, é mesmo, eu não estava percebendo isso. Sabe, irmãos, esses defeitos são tipo pecado, sabe? Por quê? Na prática do pecado, infelizmente, nós podemos fazer acontecer isso, é que a prática constante do pecado faz com que a gente pense que o pecado é certo. Né? Então precisamos reavaliar e consertar relações tipo Jó e seus amigos. Então, irmãos, com relação à importância dos nossos relacionamentos, lembra que até em nosso lar, irmãos, podemos ter feridas abertas sobre relacionamentos. E é preciso, então, usar o remédio do perdão, o remédio do amor, o remédio da graça, né, o remédio da reconciliação. E sejamos humildes em reconhecer que a gente está errado. Mas o erro significa querer acertar, né? Então, se há alguma amizade que você tenha que está sofrendo, tenha feridas abertas, você deve ir lá, ser como um crente em Cristo. E colocar o remédio do perdão ou da reconciliação. Não porque essa amizade possa ser tão importante para mim, mas é porque eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu sou uma nova criatura nele. Se essa amizade foi ferida antes de eu ser crente, agora ela tem que ser consertada porque eu sou crente. E aí, então, irmãos, esse é o tempo favorável, né, de pedir perdão, de animar, de ser animado, de abraçar, de olhar nos olhos um do outro, conversar, chorar, sorrir, porque somos um em Cristo. E as pessoas querem ver essa importância dos relacionamentos em nossa vida, irmãos. Então, começar no lar, parentes e outras coisas mais. Lembra, irmãos, vamos abrir em João capítulo 15. João capítulo 15. Estou terminando já. João capítulo 15. João 15, versos 13 a 15. João 15, versículo 13 ao versículo 15 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já
vos não chamarei amigo, não, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, nesses 3 versículos, o Senhor Jesus usa a palavra amigos. E Jesus, irmãos, é o nosso amigo. Mesmo Jonas e Davi tendo uma amizade exemplar, a amizade ainda mais exemplar é a amizade que Jesus teve para conosco, que tem para conosco. Então, nesse momento de pandemia, irmãos, lembremos que nós somos frágeis, que os nossos planos podem falhar, e devemos valorizar os nossos relacionamentos. E para fechar, então, o 4º e último ponto é a necessidade de uma fé genuína. A amizade de uma fé genuína. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo 1, 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, uma fé autêntica, irmãos. Por que, irmãos, podemos confiar também nesse tempo de pandemia, nós precisamos ter uma fé autêntica. Porque, irmãos, nessa pandemia, podemos notar claramente que, pela permissão de Deus, é claro, nós temos um ingrediente essencial para que a gente tenha uma fé autêntica. E qual é esse ingrediente? O sofrimento. Irmão, o sofrimento veio para abalar a nossa estrutura, irmãos. O sofrimento não veio só para a gente pensar ou para a gente meditar. Mas o sofrimento veio para trazer lágrimas e lares tristes com perdas, grandes perdas. Então, irmãos, nesse momento precisamos olhar para nós mesmos e pensar que minha fé está baseada no que eu sou, no que eu tenho, ou em alguma outra pessoa, ou a não ser em Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, como somos frágeis e precisamos de Deus em nossas vidas, a cada dia, nossos planos, né? Com pouca coisa a gente pode se assombrar. Então, nesse momento, precisamos exercitar a nossa fé e refiná-la, né? Colocar ela aqui no momento da gente colocar a nossa fé numa academia, né? Para que ela seja robusta, para que ela possa ser, então, uma fé que vá agradar a Deus. Porque o sofrimento, ele dói. Mas à medida que eu exerço a minha fé no Senhor Jesus Cristo, e confiando na palavra dele, é amenizada, não é passada de completo, é claro, que nós somos seres também que têm sentimentos, né? Mas a nossa fé, ela amortece, digamos assim, ela traz um consolo em meio a essa situação tão difícil. Irmão. O irmão Benedito gosta de dizer, então, aí o Salmo 40, versículo 1, né? Lembra aí, irmão Benedito, Salmo 40, versículo 1. E ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Ele o quê, irmão? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Pois é, eu disse isso porque eu ouvi o irmão falar na última live, né? Desse Salmo 40, versículo 1. Muito bem. Né? Então, ele ouviu, né? O Deus está presente conosco, irmão. E lembra mais uma vez, o Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz... Diga, Benedito. É impossível agradar a Deus. O que mais? Sabe que aquele que creia, aí. ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. É isso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muito bem. Tá vendo, irmãos? Então, a fé verdadeira é aquela que não agrada a Deus. A fé verdadeira é aquela que agrada a Deus. Mas é necessário que nós creiamos na existência de Deus. Então, nesse momento, irmãos, de sofrimento, em muitos lares, devemos lembrar que a nossa fé deve ser exercida nele, né? E que essa fé ela tem que ser vista em nossas vidas, né?
Então, o que a igreja do Senhor Jesus Cristo pode fazer nesse momento? Né? O que a igreja pode fazer? Irmãos, é orar, consolar aqueles que sofrem, né? E lembrar, irmãos, sempre que nós conhecemos um Deus todo-poderoso e conhecemos pessoas que ainda não creem nesse Deus. E é por isso, então, que devemos estar, então, tendo, de acordo com a situação que Deus permite que façamos, como as lives, por exemplo, uma ligação telefônica, é consolar essas pessoas que estão em muitas dúvidas, né? E perderam entes queridos e tudo mais. Então, irmãos, é fácil? Não, irmãos. Não é fácil. Colossenses capítulo 4, vamos para lá, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6. Colossenses capítulo 4, versos 5 e 6 diz: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Note, irmãos, é sinal de sabedoria isso. Né? A nossa palavra, andar com sabedoria para com os que estão de fora, ou seja, os descrentes. Palavra, porque o tempo está remindo, né? Está muito pouco. Está se acabando, né? E a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Então, irmãos, esse é o testemunho que devemos dar, irmãos, sobre a questão de nós amadurecermos nossa fé. E nesse momento ter uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, né? Em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E aqui, então, para terminar, irmãos, eu gostaria que pudéssemos só perceber como o Senhor Jesus Cristo pode ver a nossa fé. Como o Senhor Jesus pode ver a nossa fé. Vamos lá para Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. O pastor quer falar alguma coisa? Eu estou falando demais, né? O pastor Marcos quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, porque quando fala dois, acaba dando Daqui para as 4 interferência. horas... Ah, certo. Daqui para as 4 horas a gente termina. Daqui para as 4 horas, rapidinho. Muito bem. Marcos capítulo 9. Versículos 21 a 24. Deixa eu ler aqui rapidamente. Marcos 9, 21 a 24 diz: E perguntou ao pai dele, isso é Jesus falando, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, eu ajudo na minha fé. Note, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está olhando para a fé daquele homem e pergunta, você tem que ter fé para crer. Nota o versículo 23, o Senhor Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A nossa fé, irmãos, tem que ser uma fé de crer, de confiar, de entregar, né? Os discípulos aqui aqui nesse endemoniado, o filho desse senhor estava endemoniado, né? O Senhor Jesus, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas o Senhor Jesus diz, chega para ele, tira, mas diz, olha, você precisa crer. E o Senhor Jesus disse, você precisa crer. E ele disse, Senhor, ajuda na minha fé. Então, irmão, nesse momento de pandemia, precisamos também pedir ao Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda, Senhor, para que eu possa entender isso. Não é uma gripe, né? Como disseram, é uma gripezinha, né? Não é uma gripe. É coisa muito séria. Não é aquela coisa que a gente pode tomar um remédio, se tivesse até remédio, né? Mas nem remédio ainda tipo assim tão eficaz. Então, Senhor, ajuda na minha fé. O Senhor Jesus diz, cadê a sua fé? Você precisa ter fé para crer. Né? Lucas capítulo 8, 25. Lucas 8, 25. Lucas 8, 25. O Senhor Jesus vai dizer em Lucas 8, 25. Onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este
pois aqui até os ventos e a água manda e lhe obedecem. O Senhor Jesus pergunta, cadê a sua fé? Onde está a vossa fé? E aqui está falando dos discípulos, mais uma vez, irmãos. O Senhor Jesus não está falando para nenhuma pessoa, nenhum só ouvinte que queria comer pão, não. Está falando para os seus discípulos. Aonde está a sua fé? Vai perguntar, onde está a sua fé em mim? E é interessante notar aqui, irmãos, nessa passagem, que se os discípulos estavam amedrontados com com o maremoto, né, com a tempestade, mais uma vez eles continuam amedrontados agora com o quê? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Então o Senhor Jesus pergunta, cadê a vossa fé? E eles perguntam, Senhor, tu és o Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus, irmãos, nos seus atributos, ele nos assombra, porque ele está acima de todas as coisas. Então, nessa pandemia, irmãos, também o Senhor Jesus pode estar perguntando, cadê a vossa fé? Muito cuidado, irmãos, quando a gente quer dizer ao Senhor fazer coisas que ele não autoriza. Porque nesse momento é a nossa fé que está em jogo. Não é a nossa teologia. A teologia a gente guarda no coração, guarda na cabeça. Nesse momento agora é para exercitarmos nossa fé. Né? Precisamos estudar sobre a oração, irmãos. Trazer o estudo sobre a oração para que a gente possa, então, os irmãos entenderem que agora é o momento de estar de joelhos e não andando. É muito perigoso, irmãos. Cadê a sua fé para crer? Cadê a fé? E aí em Lucas capítulo 12, versículo 28. Lucas 12, 28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Agora o Senhor Jesus, irmãos, ele vai perguntar, aumente a sua fé. Está falando aqui da ansiedade, né? Então, irmãos, como anda a nossa fé, irmãos? Quando o Senhor Jesus olha para a minha e para a sua fé, ele vê uma fé que ainda não crê, ele vê uma fé que ainda é tão pequena que ele diz, essa fé não dá para nada não, dá nem para fazer um remédio. Ou ele olha para a nossa fé e diz, essa sua fé é muito fraca. A fé, irmãos, é aquela coisa, né, aquela atitude nossa que agrada a Deus. Confiar e depender, irmãos. Então, irmãos, nessa pandemia podemos observar, então, que precisamos atentar para a nossa fragilidade. Observar quem somos nós. E assim poder, então, estar se entregando ao Senhor. Nossos planos. Temos que refazer os nossos planos. Os nossos planos foram frustrados devido a essa situação. Agora, certa pessoa me disse, rapaz, eu já perdi o ano 2020. Eu digo, por que você perdeu? Porque acabou já. Acabou o quê? Por que você acha que acabou o ano 2020? Ele é um comerciante, né? E na visão dele, para ele, o ano 2020 acabou. O ano 2020 já acabou. Mas não acabou. Porque os planos dele estavam no seu comércio, né? No seu dinheiro, na sua capacidade de comprar mercadoria. Não estavam em Deus, irmãos. Por isso que ele disse que acabou. Mas os nossos planos têm que ser colocados em Deus, né? Nossos relacionamentos, irmãos. Consertemos os nossos relacionamentos. Pastor Marcos. Pois bem, falando em planos, né, pastor? Tenho visto aí que o pastor falou um pouco sobre planos. O planejar do homem é o executar de Deus, né? Para Deus não deixa bem claro quanto a isso. A igreja em si, esse ano, já tinha planos, né? Projetos, já tudo definido, departamento formado, ia começar uma sala de música, ia começar um trabalho bem já definido, já uma liderança definida para São Vicente, que é o caso do senhor, o irmão Francisco, o irmão Daí. Então, tudo tinha a prosseguir e a caminhar de uma forma e avançar com a obra, né? Mas, infelizmente, houve um impedimento desses planos, né? Eu fico pensando, por que Deus permite? Muitas vezes é para a gente refletir e ver o que a gente pode aperfeiçoar para que assim possamos dar início e executar aquele plano que foi. Sim.
desejado no início, né? Sim. Eu acredito, irmãos, que essa situação ela veio para nos alertar como igreja, né? E sondar o nosso coração para ver o que é que a gente, às vezes, quando um plano dá certo, e o segundo também dá certo, e a gente já querer começar a andar com as nossas próprias pernas, né? Aí, às vezes, acontece, Deus permite certas coisas nesse sentido, assim, que é para a gente parar um pouquinho e continuar nele, né? E também para o povo descrente, né? Para o povo olhar para ele. Muito bem. Continuando, irmão, já que estamos no EBD, então a gente pode interagir. Lembrando também, essa semana, há dias atrás, havia tempos atrás, o irmão Benedito preocupado com folhetos, né? Para a gente conseguir folhetos, até pensando em mandar fazer alguns folhetos. Aí veio essa pandemia, acabou travando tudo. Mas essa semana eu recebi uma ligação do pastor Álvaro Pavan, lá de São Paulo. Conversei com ele. Além de receber folhetos, vamos receber máscara. Receber uma caixa de folhetos e máscaras. E os folhetos, no tema que justamente é esse, que é a pandemia, né? Os folhetos bíblicos, evangelísticos, com o fundo. E assim vamos, assim que chegar segunda-feira, será enviado pelo pastor Alves, pela Igreja Batista Bíblica em Campinas, São Paulo. Então vai ser enviado segunda-feira. Então logo chegando aqui, vou formar uma equipe e vamos trabalhar, vamos distribuir folheto de máscara e distribuir máscara gratuitamente. Uhum. Se adaptar. Oi, irmão Benedito. Infelizmente, a gente tem que se adaptar com o momento. Irmão Benedito. Pois não. O negócio é o seguinte. Essa preocupação minha não era de afobamento, como os discípulos de Cristo ficaram afobados lá em Mateus, né, onde Jesus ele acalma a tempestade. Esse apavoramento meu é de levar o Evangelho pregando, divulgando a palavra de Deus, espalhando, não somente ali na igreja, mas na rua, entregando os folhetos. Isso cabe a mim, ao pastor, aos filhos do pastor, aos demais irmãos, a todos os diáconos, a todas as crianças, todos nós. Essa é a preocupação minha em levar o Evangelho a toda criatura. E Jesus Cristo ele falou, e assim, em Marcos, né? Foi o mesmo texto que você leu em Lucas. E ele, despertando, repreendeu o mar, cala-te e aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda, homens de pouca fé? Fala com Pedro. E Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus 6:9, a oração mais conhecida, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita, venha nós da gente, seja feita a tua vontade. Então Jesus Cristo mesmo falou que tinha que ser feita a vontade daquele que tinha enviado, a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Sim. Então é aí que está o porém, e muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é nosso. O senhor já explicou claramente. Nós corremos, querendo fazer algo, e aonde não é aquilo. E às vezes é aquilo. Então temos que examinar realmente a boa vontade de Deus, que é agradável, né? Paulo fala aos Romanos sobre isso também. Para fazer a vontade de Deus, que é agradável, que é pura, né? E não a nossa vontade. E esperar em Deus. Pois não. Pois bem, pastor. Ainda faz uma ressalva no comentário. Eu sei que é um assunto mais interno, mas é importante abordar esse assunto também. Mas, na verdade, temos dificuldade, sim, há tempos atrás de folhetos, só porque o bom seria que a gente tivesse um folheto que fosse padronizado da forma que nós somos fundamentalistas. Infelizmente, os folhetos que se tem por aí não são bem adequados, né? Tem alguns que fogem muito da realidade escriturística. Então, primeiro, a qualidade do folheto é muito importante. Segundo, a gente precisava de fato de uma fonte onde a gente pudesse conseguir esses bons folhetos. E do nada, né, essa semana conseguimos, graças a Deus, por isso, conseguimos esse contato com o pastor Alfredo Pavan, que ele é do Comitê de Missões da Comunhão Batista Bíblica, e assim ele, o dele e da Igreja Batista Bíblica em Campinas, vai enviar gratuitamente.
E não só os poderes, como também as máscaras. Né? Certo. Por isso. E aí vamos só desafiar os irmãos em geral. Quem quer ir, né? Então, 3, 4, 5 irmãos que quiser ir, vamos trabalhar. Aí vai ser um trem. É igual um trem, uma locomotiva. O pastor vai na frente. Exatamente. O pastor vai na frente e o pastor vai atrás. Tá bom, né? Amém, querido. Irmãos, deixa eu só concluir aqui, tá certo? Tá bom. Deixa eu concluir, irmão, tá certo? Então, irmãos, lembrar desses 4 pontos, certo? Nossa fragilidade, colocar Deus nos nossos planos, os nossos relacionamentos e que Deus aumente nossa fé, tá certo? Bem. E para encerrar, vamos para terminar em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, para encerrar. Hebreus capítulo 4. Amém. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Que diz: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmãos, é em Cristo que devemos, então, alicerçar tudo, todos os nossos planos, toda a nossa vida, né, até os nossos familiares, relacionamentos, a nossa fé, né? A gente tem um sumo sacerdote que se compadece. Isso é muito bom e animador para nossas fraquezas, né? E se compadece cada um de nós. Então, que a gente possa aprender, irmãos, com a palavra de Deus, sobre esse momento tão difícil, mas que é um momento que devemos aproveitar também para crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, certo? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e que a igreja possa estar firme nele. Certo? Deus abençoe cada um. Obrigado por esse momento. Abraço a todos e vamos esperar aí finalmente voltarmos ao normal, né? Digamos assim, para a gente voltar às atividades, certo? Deus abençoe cada um e obrigado. Obrigado, pastor. Antes mesmo de encerrar, a gente precisa atender um pedido aqui da irmã Anitta Elizabeth. Ela é do Uruguai, está acompanhando conosco. Ela pediu o hino 398, o hino do Cantor Cristão, hino 398. Possamos ir com esse louvor, atendendo assim ao pedido da irmã Anitta Elizabeth, do Uruguai. Bom, eles mandam um abraço especial a todos que estão conosco, aqueles que já foram, os que estão agora, e aqueles que vão assistir depois que encerrar essa live. Porque muitos, nesse mesmo horário, já fazem também live, né, mas fica gravado, e muitos aí podem, tanto no YouTube, como no Facebook, acompanhar. Forte abraço, pastor. Deus abençoe. Valeu, Dora. Um abraço. Obrigado. Abençoe, viu? Um abração. Um abraço a todos. Ione. Ione e Ana. Ana, tchau. Mariana. Tchau, Matheus. Mariana, obrigado. Tchau. Parece aí, Maria. Aparece aí, Mariana. Vou dar um tchau aí. Mariana. Deu trabalho para Mariana hoje. Hoje a Mariana trabalhou muito. Tá bom. Então vamos aqui só. Pai Santo, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos. Pedimos ao Pai tua proteção, te louvamos ao Pai por essa EBD. Damos graças ao Pai pela vida do pastor Ricardo, sua esposa, sua família. Meu Deus, pela igreja, pela congregação de São Vicente. Por nós aqui, ó Deus, nos protege, nos livra todo mal. Nos dá, ó Deus, sabedoria para andar num tempo turbulento que o mundo passa. Louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
Eu vou fechar essa parte de né? Eu queria passar isso. Eu vou passar. E a próxima? Amém. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se Maria consegue conectar. Bom, Aí. fica emocionado.